Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Robertinho, meu amigo Robertinho, que é diretor do canal Coisa Nossa no YouTube, o canal do Guaraná Antártica, que é um verdadeiro sucesso, né, Robertinho, o canal? É um grande sucesso, uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Antes de você ficar bravo, eu já falei, uma das coisas mais legais porque a gente fez Paulo Mikuschuk, foi tão legal quanto. Sim, a gente sim. pôde fazer grandes, inclusive alguns experimentos que eu faço hoje no Coisa Nossa surgiram lá também, então... Sim, do nosso passado na televisão, né? E o Robertinho, que é um especialista em cultura inútil, como ele se auto-reconhece, né? Graças a Deus. E, enfim, eu concordo, né? Ele tem, assim, um conhecimento muito vasto de detalhes, de coisas, assim, importantes da cultura brasileira que não são sempre valorizados, sempre relembrados, mas que estão arquivados na cabeça de Roberto Coutinho, certo, Robertinho? Assim espero. E hoje eu chamei o Robertinho para a gente conversar um pouquinho sobre um ícone, né, do Brasil. Não vou falar um ícone da televisão, um ícone do humor, um ícone brasileiro, assim, uma grande personalidade da história do Brasil, que é o Sérgio Malandro. Sérgio Neiva Cavalcante, carioca, nascido no Rio de Janeiro em 12 de outubro de 1955, ou seja, ele nasceu no Dia das Crianças, olha que legal, né? E a gente pode constatar também, por ele ter nascido em 55, que ele já é um senhor agora no ano de 2020, quando a gente está gravando esse vídeo, ele já é um senhor de 65 anos, ou seja, ele não é um capeta em forma de guri, né? Ele já é um capeta em forma de senhor, né, Robertinho? Um capeta em forma de senhor, inclusive agora, eu no começo desse ano ainda, pré-pandemia, tive o privilégio de finalmente conversar com ele nos bastidores da Culpa do Cabral. Ele foi um dos convidados, eu fui roteirista dessa temporada, fui um dos roteiristas, e eu pude conversar com ele, bater algumas informações, foi um momento legal. Mas realmente é meio que um choque, assim, o lance da idade, porque a minha memória afetiva ainda fala de um cara jovem, e eu fui lá conversar com ele, eu tava falando com um senhor, e esse senhor era o Sérgio Malandro, é engraçado. E qual que foi a emoção, assim, Robertinho, de conhecer o Sérgio Malandro, de trocar uma ideia com ele? Cara, foi legal, mas eu te falo que não foi nada absurdo, assim, a gente trabalhando tanto tempo, acho que já com TV e com essas coisas, esse tipo de situação passa a ficar batido, não é como seria em outros momentos. Talvez eu fique nervoso e emocionado se um dia eu conhecer o Silvio Santos, talvez sim. Que já foi nosso patrão, né? Que já foi nosso patrão e a gente não teve a oportunidade de ver, foi uma grande frustração, pelo menos eu não vi. Mas em compensação, quando eu conheci o Fofão, mesmo tendo conversado com o ator minutos antes, e quando ele voltou fantasiado, aí eu fiquei em choque. Sim, não, ficar de frente com o Fofão era emocionante, assim. Agora, Robertinho, quando você conversou com o Sérgio Malandro nos bastidores, ele conversou direito com você ou ele ficou falando yeah, e você querendo explicar a pauta, ele glu, 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 glu. Meio a meio, porque a gente tinha preparado um quiz sobre a vida dele. A Raquel tava com essa pauta, que é a nossa amiga também, trabalhou com a gente. Ela tava com essa pauta e eu dei uma ajuda pra ela de sugestão. Acho que eu dei umas 2 ou 3 perguntas de sugestão pra ela. E eu falei, putz, já que eu fiz, eu posso confirmar com ele pra gente não passar vergonha? Que tinha coisas que eu tentei confirmar na internet e eu não tinha uma confirmação exata. Uhum. E aí ele levava a sério, mas assim, demorava pra ele me confirmar uma pergunta 5 minutos. Porque eu falava, por exemplo, ô Serginho, só pra confirmar aqui, na tua estreia na Globo, eu lembro que você desceu de rapel, porque a piada era que a Xuxa tinha uma nave e teu programa era de baixo orçamento e você descia por uma corda. Ele, não, cara, é verdade, eu fiz em outros programas, não sei o que. Pô, no primeiro dia, o cara me colocou, a corda rasgou meu saco, eu fiquei gritando, todo mundo achava que... Isso, ele ficou 5 minutos pra me confirmar uma pergunta. E por aí vai. O cara botou um creme, agora respira, agora faz aí, falei, o quê?
Faz iê, iê! E você lembra quando que você começou a curtir o Sérgio Malandro? Ele marcou sua infância? Como que foi essa sua história com o Sérgio Malandro? Bom, o Sérgio Malandro tem algumas coisas. Eu sei que comecei a ver por conta de um programa que, nossa, mais uma vez, eu tive uma infância deteriorada. Eu falando com você, desculpa que isso é uma terapia. O Sérgio Malandro começou na TV, no Povo na TV. Verdade. Eu não consigo te falar nada do Povo da TV, mas eu sei que eu assistia ele nesse programa porque a minha mãe me falou. Eu parava o que estava fazendo quando ele entrava no programa. Se eu te falar que eu sei o que ele fazia, não sei, mas eu via. Quero te fazer amor, quero te fazer amor, quero te fazer amor, quero te fazer amor. E aí depois ele começa ali no Show de Calouros, né? Que aí já era genial. Sim, não, então, isso é uma coisa que eu tava lembrando, assim, que eu assistia, eu era criança, assistia o Show de Calouros e eu ficava esperando, né, e tinha toda a sequência dos jurados, né, cada um era o seu personagem, né, então o Pedro de Lara era mal-humorado, né, tinha a Flor, tinha a Sônia Lima, tinha o Wagner Montes, né, o Décio Pitinini e o último era o Sérgio Malandro, que jogava pra galera, né, então ele subia na bancada e aí ele dava o prêmio máximo para todos os calouros, assim, era demais ver o Sérgio Malandro no Show de Calouros, né? Sérgio Malandro! Não, cabeça! Quero ver cabeça! 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 Vai quebrar a cabeça com alguns olhos! E além de tudo, ele é o cara que enfrentava o Silvio Santos. Sim. Ele enfrentava até um ponto, até a hora que o Silvio Santos ameaçava ele pedia desculpa, mas ele era o cara que fazia isso. É o cara que jogou ovo na plateia, jogou ovo no Silvio Santos e no outro dia ele deu risada. E depois teve o Hora do Capeta, né? Um grande clássico da televisão brasileira, né, Robertinho? Cara, a Hora do Capeta é um grande clássico, assim, por muitas coisas. O Sérgio Malandro fez até hoje, é o único homem que fez um programa e virou ícone da molecada. Acho que representava nós, o público masculino, finalmente se via ali, porque a gente tinha a Xuxa, Mara, Angélica, e a gente falou, putz, e agora tem um cara que é tão louco quanto a gente. O Sérgio Malandro, que tinha um programa em que ele era um goleiro, era o Malandrovski, e aí os meninos todos queriam ir lá para bater um pênalti no Malandrovski, tinha a hora que... Você lembra disso? Quando ele fazia umas encenações? Sim, claro. As encenações sempre, que eram coisa ainda resquício do que o Bozo fazia, que no fim das contas todo mundo terminava com torta na cara. Sim. Resquício de Bozo e de circo mesmo, essas esquetes que funcionam até hoje. Ratinho tá fazendo muito isso no programa dele, as esquetes de circo que são de palhaços. E que mais que o Sérgio Malandro tinha? É evidente, tinha o Malandrovski e a clássica e até hoje lembrada a Porta dos Desesperados, né? Sim, aliás, um dos grandes marcos na carreira do Sérgio Malandro, né, a Porta dos Desesperados, que até hoje, né, ele faz em eventos, né, e acho que mesmo se você não pedir, né, se ele chegar na sua casa, ele vai falar, se joga no chão! Ah, certeza, e eu ficaria muito feliz se um dia ele chegasse na minha casa e falasse pra me jogar no chão, eu jogaria. Baleia! Fazia tudo! Tarzan, faz Tarzan! Fazia! Fazia! Agora, Robertinho, a pergunta que não quer calar, você era um capeta em forma de guri? Putz, eu acho que eu era, né, mano? Eu acho que todo mundo, a nossa geração era, a gente podia ir pra rua, a gente não ficava preso, apesar de assistir muita TV, a gente não ficava preso usando celular, ou depois ainda tive videogame, mas não era essa loucura, porque o videogame era ligado na mesma TV que a tua mãe queria assistir a novela, então você não ficava jogando o dia inteiro. Eu acho que a nossa geração inteira, por mais que o cara fosse comportado, era um capeta em forma de guria, não tinha jeito, cara. Aliás, grande sucesso musical, né, de Sérgio Malandro. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Ele
também emplacou vários sucessos, Cara, né, grandes Robertinho? sucessos. Sérgio Malandro tem uma grande carreira como cantor também, por isso que ele é um ícone e merecia que fosse destaque aqui no vídeo só pra ele. E o grande sucesso dele é o Vem Meu Amor, Vem Fazer Glu-Glu. Vem meu amor, vem meu chuchu, Exatamente. vem pertinho fazer glu-glu. Vem meu amor, vem meu chuchu, vem bem pertinho, fazer glu-glu. Esse disco vendeu muito, deve ter sido todos os discos possíveis da época, platina, ouro. E eu tenho aqui, um LP com essa música e ainda um compacto que também tinha essa música, um compacto. Para os jovens que estão assistindo, era um LP menor com 2 faixas de cada lado, ou às vezes só uma de cada lado. Lado A, lado B. Teve também, enfim, Vem Fazer Glu-Glu, Um Capeta em Forma de Guri, Rap do Malandro. Balançando, balançando. Olha o rap do malandro. Todo mundo rebolando. E que mais que você lembra, assim, do Sérgio Malandro quando você era criança? Porque ele teve uma época que ele tava por todos os lados, né? Ele, tipo, tava no cinema, tava em parceria com a Xuxa. Que mais que o Sérgio Malandro te marcou, Robertinho? Olha, o Sérgio Malandro me marcou, além do programa de TV, dos filmes. Precisei procurar aqui porque eu não sabia o nome, mas eram As Aventuras de Malandro, um filme de 1985. Eu assisti muito em VHS. E eu fui uma vez assistir um show do Sérgio Malandro no Circo Casale. E chegando Olha lá, o só. Sérgio Malandro não pôde ir nesse dia. E colocaram a Mara Maravilha, o que foi uma grande decepção. Ainda assim, fui para o circo assistir o espetáculo e no meio da brincadeira ela estava fazendo um jogo com a plateia e tal, e me chamou. Eu falei, putz, que legal. E aí eu fui, só que aí eu me perdi, fiquei enroscado no meio das cadeiras do circo, e ela desistiu de me chamar e chamou outro cara. Enfim, Mara Maravilha, eu tenho esse grande trauma na minha vida graças a você que não me chamou no palco do Circo Casale. Me chamou e depois desfez de mim. Fica aqui meu desabafo, pai. Olha só, traumas da infância, né? Difícil, desculpa o desabafo mesmo, mas acontece. Não, é importante. Aliás, acho importante a gente ressaltar, Robertinho, que o Sérgio Malandro também é um cara que sempre emplacou bordões, né? Você que é um cara que hoje em dia no canal Coisa Nossa, você luta, né, pela permanência dos bordões, né, meu? Você faz que, né, que os apresentadores emplaquem bordões, né? E aí o Robertinho, o Serginho Malandro, né, meu, deixou, né, na cultura popular, né, meu, coisas como o Glu Glu Iê Iê, né, meu, que né, todo mundo fala, todo mundo conhece, né, enfim, tá na boca do povo, né, meu, e uma expressão também que acho que vai ser dita pra sempre, que é pegadinha do malandro, né, meu, quando você apronta com alguém, enfim, né, que é algo que aconteceu, sei lá, muito tempo atrás, muitos anos atrás, né. E você lembra das pegadinhas do malandro também, Robertinho? Pô, cara, não tem como não lembrar, porque elas eram tão descaradamente armadas que elas chamavam a atenção. E era muito descarado. A gente entende que é muito difícil fazer pegadinha, mas as dele eram muito descaradas. Sei lá, eles provavelmente colocavam câmera no meio da calçada e deviam abanar um galho, né, na frente da câmera para fazer de conta que a câmera estava escondida. E ainda assim era muito bom. Foi um negócio que ele fazia sem orçamento nenhum, mas a genialidade daquilo fez as pegadinhas do Sérgio Malandro virarem sucesso. Assim, aquilo foi... Eu tenho certeza, essa é inclusive uma virada na carreira dele. A gente já estava até falando disso antes. Ele teve muito sucesso, depois teve uma fase em baixa e voltou com esse programa na Gazeta ou CNT, que ninguém dava nada, e ele foi sucesso absoluto, chegando a liderar a audiência com Casa dos Desesperados, e nada mais era do que uma paródia da Casa dos Artistas, feita de uma maneira mais tosca que as pegadinhas. Então era demais, cara. O Sérgio Malandro realmente ele é um capítulo à parte na história do nosso país.
Esse programa era o Festa do Malandro, né? Enfim, acho que na Gazeta, não sei dizer também se era Gazeta, na época era CNT Gazeta, né? E que foi, né, uma fase diferente já na carreira dele, né? Já ele fazia um conteúdo adulto, assim, no sentido, né, enfim, que tinha as malandrinhas, né? Aí tinha a pegadinha do malandro, enfim, não era mais um programa para criança, né? Tinha as pegadinhas do malandro e isso que você falou, né, meu? E a Casos Desesperados, que tipo é um ponto, é um auge, enfim, da televisão brasileira, né, no sentido trash da palavra. Calma aí, sabe? Ó, tem um monte aí, briga aqui. Você tudo cuzão. E assim, ele fez o básico. A gente que é de TV sabe que a TV, pra ficar boa, precisa de dinheiro. Você não faz TV boa sem dinheiro e não tem exceção disso. A TV entrega quando você não tem grana. E ele tava ali, ele falou, gente, eu não tenho grana, então eu vou entregar o que der, e o que dava era aquilo. E funcionou muito bem. Era genial. E isso é a genialidade do cara, olha aí. Ele conseguiu mudar de público. Até então ele era um astro do público infantil. E aí ele pegou os mesmos moleques que acompanhavam ele na Hora do Capeta e na Globo, porque ele também passou pela Globo. Foi meio que isolado lá numa faixa de horário antes da Xuxa, justamente para não dar audiência e não incomodar ela, mas também chegou lá. E aí as crianças que acompanhavam ele hoje eram adolescentes, davam risadas das pegadinhas, ficavam loucos vendo as malandrinhas dançando no programa dele. E o cara é um gênio. Agora quem quiser contestar isso, eu não sei como, não sei se existe alguém no planeta Terra que consiga destruir o legado de Sérgio Malandro. Sim, não, contra fatos não há argumentos, né, meu? Tipo, o cara fez história no começo dos anos 80 ali, né, com o Silvio Santos, fez história com os programas infantis, né, depois se reinventou, né, meu? E hoje em dia o cara segue sendo cultuado, né? Enfim, ele ganhou um filme alguns anos atrás, teve um filme em homenagem a ele, foi em 2007, fizeram um curta-metragem, Ópera do Malandro, né? Pô, teve esse curta, tem um filme que se tornou cult até hoje, que muita gente nem assistiu, mas sabe que existiu, que é Inspetor Faustão e o Malandro, que outro apresentador de TV conseguiu atingir crianças, atingir adultos, cantar. Foi um cantor de sucesso porque vendeu muito, então ele foi um cantor de sucesso. Fez cinema, fez um feat com o Faustão, que acho que nunca mais topou fazer uma coisa dessa. Aliás, Panal, ou quem estiver editando, por favor, coloque o Faustão constrangido cantando no programa da Xuxa, o Rap do Ovo, junto com o Sérgio Malandro, que é uma cena ridícula, o Faustão com vergonha de fazer isso. Falando de ovo, eu gosto de cozido. Ele é que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Eu esqueci essa letra, não sei por que eu gravei essa música. Essa Marlene é uma doida que me fez entrar nesse filme. Eu esqueci a letra e não sei mais coisa nenhuma. Ainda falando de filmes, e cara, o Sérgio Malandro tem todos os talentos que nós estamos citando, mas não dá pra falar que ele é um cara bonito, certo? Ainda assim, Certo. Ele foi o príncipe de uma das mulheres mais desejadas pelo Brasil na época, que era a Xuxa. A Xuxa era uma mulher linda e que todo mundo era apaixonado, o Brasil inteiro era apaixonado. E quem foi o príncipe dela em Lua de Cristal? Sérgio Malandro. Se esse cara não é um gênio, um grande nome da história do Brasil, eu não sei quem seria, cara. Me desculpa, mas se você não acha isso, inclusive está assistindo o vídeo errado. Sim, não à toa ele é malandro com 2 L's, né, meu? Ele é o único, né, meu? Ele é malandro, mas é também um cara muito legal. A música do filme As Aventuras de Sérgio Malandro. É isso aí, acho que não tem nem o que dizer mais, eu também né? acho que não, cara. É isso aí. Robertinho, Beleza. valeu então, meu, por participar de mais essa conversa construtiva aqui comigo. Sempre que quiser, né? mano. Eu tô aqui sempre presente para debater assuntos e falar sobre assuntos que fazem diferença na vida do brasileiro. Valeu, espero contar com você
outras vezes. Valeu. Fechou, é mano. nóis.